Olá, e aqui é o Will, e hoje nós vamos falar sobre Resident Evil Degeneração. Pois ainda não acabou os Resident Evil, lançado em 2008 e dirigido pelo Makoto Kamiya. Mas antes de irmos para o mundo das animações de Resident Evil, eu peço para você dar um like, se inscrever, apertar ali no botão de sininho para ter mais notificações. É isso aí, então vamos lá. Muito bem, esse filme aqui ele saiu como filme baseado de fato nos jogos, inclusive para você poder acompanhar totalmente as séries de animações de Resident Evil, você realmente precisa estar engajado com os jogos em algum nível. Até mesmo eu que tenho alguma intimidade, pelo menos, com os games, ainda assim eu não sei aonde exatamente esse jogo se passa. Se eu não me engano, ele se passa depois de Resident Evil 4. E aí isso me faz ter um questionamento que eu vou comentar já já quando eu estiver falando aí do roteiro, né, dos personagens. Passando aí, então, para sinopse, basicamente a Claire Redfield, ela tá em uma organização assim, uma ONG, digamos assim, anti armas biológicas, né, que fazem campanha contra as armas biológicas, junto com várias pessoas de vários grupos, né? Entre essas pessoas, apesar de não fazer diretamente parte do grupo da Claire, existe o Kurt, que é um cara que ele realmente é um ativista mais radical aí do mundo assim anti-armas biológicas no mundo de Resident Evil, né? O que seria natural se a gente tivesse esse tipo de arma biológica no mundo real, né? Ter esse tipo de organização. Você vai ter um ataque num aeroporto, né? Um ataque terrorista no aeroporto com zumbis. Os zumbis da Resident Evil eles não funcionam como outros, assim, você consegue de fato controlar o ataque. É diferente, é muito diferente do que tem nos filmes, né, de Resident Evil. Aqui existe um controle, digamos assim, eles conseguem, deixar um zumbi ali para iniciar o ataque, começar as coisas, né? Então tem isso daí. Depois desse ataque, com esse ataque no aeroporto, é chamado o agente especial Leon Kennedy, né? Já que ele é o melhor, o cara mais adequado ali para ser chamado, né? Além da própria Claire, que os dois sobreviveram a Raccoon City, só que a Claire já estava no aeroporto, né? Então ela estava sem armamento. E aí o Leon vai até lá junto com um grupo da SWAT, né? Ou do exército, isso ficou meio confuso para mim, pelo menos, para conseguir resgatar ali um senador que está ali, um senador que apoia essa nova empresa que está entrando no lugar da Umbrella, né? A Umbrella faliu no começo do Resident Evil 4, né? Citado isso, que entre Resident Evil 3 e Resident Evil 4 a Umbrella fechou as portas, né? Tem a New Umbrella depois, mas falando assim do Resident Evil, no caso, seria assim. E aí a gente passa aí pro roteiro que nós temos aqui. O roteiro que a gente tem no filme ele é razoavelmente sólido, assim. Só que ele é sólido para quem acompanha Resident Evil e tem uma noção básica. No entanto, ele tem um detalhe que é um detalhe que prejudica bastante a forma como a gente encara esse roteiro. E esse detalhe é o próprio Leon Kennedy. Por quê? Porque ele não tá agindo como ele mesmo. Ele tá muito carrancudo, ele tá poucas ideias e essa não é muito a personalidade do personagem. Então foi um erro isso daí, tanto no roteiro quanto na direção, eu tenho que dizer. Tudo bem, talvez seja por ser animação que eles decidiram fazer assim, porque aí tem um defeito aí da animação em si, que eu tenho que comentar. E apesar da movimentação ser razoável, as expressões sociais não é legal. São as expressões faciais bem ruins, né? Principalmente quando a gente vê nos protagonistas desse negócio. Ele tá olhando assim com olho, tipo assim, morto de peixe, assim, tipo, falando as coisas, né? Leon, por favor, sabe? Então eles falam nesse tom. Não é muito bem feito isso daí. Tá, mas é 2008 e tal. Perto dessa época, não lembro se foi 2000 ou 2009, saiu o Beowulf. E você pode falar o que quiser de várias estranhezas desse filme, mas as expressões faciais são muito melhores do que tem aqui. Não é como também a Capcom não tivesse dinheiro. Então, né, eles lançaram há pouco tempo, naquela época, o jogo de maior sucesso de Resident Evil, né? No caso, Resident Evil o 4. E além disso, além de terem lançado esse jogo, ainda tinha a licença ali, né? A licença do Mila Jovovich, que eles também recebiam algum dinheiro ali daqueles filmes. Então não é como se eles não tivessem grana para fazer melhor. Só foi meio assim. A sequência de eventos que vai acontecendo, ela é bem assim, você bem que tem que aceitar. Você só tem que aceitar, porque se você for
pegar nuances assim, como que o Kurt entrou dentro dessa empresa ali de farmacêutica, por que o CEO dessa empresa tá querendo trair a própria empresa, sendo que ele na prática não ganha nada com isso. O senador também, se preocupa com ações, inclusive isso acontece no mundo real, você vai ver isso aqui no Brasil, inclusive, né? Com certas coisas que aconteceram aí nos 4 anos antes desse. Mas, tirando isso daí, né? Então a gente vê uma ação, né? Uma direção de ação que é razoável, assim. Tem muita precisão no desenvolvimento do Leon. É interessante como o Leon é a pessoa que... O Leon e a Claire são quem instruem as outras pessoas assim... você atira na cabeça, você não fica perto, você presta atenção, porque esses caras são bem... assim, para serem a SWAT, né? Como os dois são os únicos que têm experiência, eles não se assustam tão fácil com o que está acontecendo. Então é interessante isso daí. Curiosamente, no início do filme, assim que aparece o Leon, assim, aparece um resumo mínimo assim, de Resident Evil 2, é legal, quando ele tá conversando ali com a Claire. É legal eles mostrarem isso daí de alguma forma, né? Resident Evil 2, no caso, né? O jogo, né? Isso teve uma coisa aí do diretor. A trilha sonora, ela lembra um pouco a trilha sonora do Resident Evil 4, mas não do jogo todo. Lembra um pouco a trilha sonora do Resident Evil 4 no começo, que tem a parada a logo do Umbrella e a narração do Leon. Que, inclusive esse logo do Umbrella e a narração do Leon no começo de Resident Evil 4 me lembra as narrações da Mila Jovovich nos filmes do Resident Evil. Não tô falando mal de Resident Evil 4, tá? Eu tô só comentando essa curiosidade de que os dois têm esse formato, né? Então, mas o resto da trilha, apesar de no começo você ter um pouco... Você sente esse ressoar dessa música aí do começo do Resident Evil 4, ele meio que desaparece durante o resto da filmagem, durante o resto do longa, né? O filme não é muito longo, mas ele acaba... parecendo muito arrastado ainda. Mesmo assim, mesmo não sendo tão longo, ele parece um pouco arrastado durante a sua coisa. Eu preferia que fosse só a parada dentro do aeroporto, né, e fosse só aquilo ali, do que ficar se arrastando e tal. Eles podiam sair para outras áreas do aeroporto. Inclusive tem uma coisa que acontece de um avião batendo no aeroporto, entrar zumbis assim, descendo do avião. Não sei como que o Kurt poderia ter feito isso. Bom, né? O vilão do filme, mas o monstro principal do filme, né? Que nem sempre o monstro principal de cada game é o vilão do game. No caso daqui, sendo baseado nos jogos, a mesma coisa. Tem o monstrão principal e o vilão principal. O monstrão principal ele é baseado no Iram Birkin, eu acho, Birkin, uma coisa assim, que é o vilão do Resident Evil 2, né? O vilão no sentido de ser um monstrão, né? Que se transforma num monstrão. Ele é baseado visualmente. Tem muitos inimigos que aparecem nessas animações que lembram um pouco esse cara, se eu não me engano, né? É um visual com frequência, aquele olhão aqui no braço, né? Uma coisa recorrente aí em Resident Evil, engraçado que nunca apareceu nos filmes. Da Mila Jovovich, no caso, né? Eu não sei como que são os mais novos. Bom, então é isso aí. Pra mim, se eu fosse avaliar aí a minha nota que eu daria para Resident Evil de geração, pra alguém que, assim, se você é alguém que você viu os outros Resident Evil, né, viu os outros jogos, né, acompanhou alguma coisa, talvez você desse uma nota mais alta. Eu mesmo acompanhando os jogos, ainda assim é um roteiro um pouco fraco, e eu não gosto muito de como é retratado o Leon, né? O Leon ele parece muito carrancudo e não é muito essa vibe dele durante os games. Devido a essa questão, eu daria um 6 de 10. E levando em conta que eu tô imaginando esse filme é um filme de adaptação diretamente dos jogos, como se fosse uma parte da história dos games. Então, né, eu não tô avaliando isso aqui como um filme standalone, tá? Porque não é de fato um filme standalone, não é um filme separado, desgarrado de tudo, como no caso da série da Mila Jovovich. Então é isso aí. Caso tenha gostado do vídeo por algum motivo, razão ou circunstância, peço para você dar uma olhada aqui nos links da descrição. Ali tem links para o canal de games e outras coisinhas interessantes. E também tem o link ali para o financiamento coletivo. Então é isso aí. Valeu e até mais.